A verdadeira justiça é o amor. Ouvimos essa frase pela primeira vez em Shaman King na luta entre Mako e Luquisto, para que os meninos pudessem entrar na comuna do Rei Xamã. No último episódio de Shaman King, a mãe do Hao também nos ensina que desprezar os outros é o mesmo que desprezar a si mesmo, e quando você perdoa, você também é salvo, nos dando uma baita lição. E como se não bastasse, aprendemos de Jesus que amem uns aos outros, como amei a vocês. Que vocês também amem uns aos outros. E nisso conhecerão que são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Hannah parece que finalmente aprendeu isso, e finalmente entende que o que faltava para sua força ser completa é o amor. Salve, salve, meus xamãs! Fala aí, como vocês estão? Reviewzinho agora do último capítulo da temporada de Shaman King Flowers, episódio 13. Já pega sua bebidinha, pega o seu lanchinho e vamos pro vídeo! O episódio começa com Hannah se situando onde está no final do episódio passado, na praia com aviões de guerra em bom estado e prontos para o combate. Então, por alguns instantes, voltamos para a pousada Fubari, onde Redo Selby e sua irmã negociando com Tamal, para que o time Hao desista do Flower of the Maze, já que isso facilitaria bem as coisas para o time Ives. Tamal se mostra tão dura e intimidadora quanto Ana, e diz que as negociações deles poderiam ter sido um desastre se a Black Maiden de fato tivesse matado Tal Man. Além disso, os irmãos confirmam para a gente que a história de Jin ter sido morta e usada como espírito guardião da Black Maiden é totalmente verdade. Radio Sable fala que foi culpa dela por acreditar na filosofia do Yoki, pra tudo se dar um jeito. E nessa hora eu fiquei exatamente que nem o Ryu da espada de madeira, achei um absurdo desse moleque, chegou ontem na obra e já quer sentar na janelinha. Mas Tamal repreende, e diz que fazer algo contra os meninos seria contra a vontade do próprio Yo. Tamal então pede que os irmãos esperem a volta de Hannah para finalizar essa negociação. Eu acredito que quando isso aconteceu, Hannah vai estar muito overpower, e com Death Zero como espírito guardião e novas técnicas, solando todo o time Ives. Mas isso fica pra segunda temporada de Shaman Flowers. Então, voltando pra dentro do Great Spirito, Hannah novamente se encontra com Sakurai, mas é uma versão dele antes de sua morte, com o cabelo raspadinho e na pista de voo militar. É engraçado como o encontro parece até um repeteco de alguns episódios anteriores, visto que Sakurai chama a atenção de Hannah depois de ver o garoto chutando o avião. Hannah fica confuso porque o piloto não lembra dele, e logo chega o esquadrão de Sakurai para ver o que acontece, e levam Hannah para dentro da base. Lá, Hannah explica a todos que estão mortos, e dentro do Grande Espírito, em uma zona para guerreiros que destinaram suas vidas para as lutas. Os pilotos parecem não entender muito bem o peso ou não acreditar, mas a expressão de Sakurai é diferente, parece bem desconcertante ao perceber a verdade. Só que quem fica mais desconcertado é Hannah, já que ele entendeu a lógica de onde ele está, que se morrer continuará morrendo e ele não tem a menor ideia de como voltar para o seu mundo. Sakurai deixa a sala e os outros pilotos explicam para Hannah que eles são da divisão de ataque especial, os famosos kamikaze da Segunda Guerra, que enchiam seus aviões de explosivos e se chocavam contra navios. A ideia seria fazer com que poucos pilotos conseguissem gerar danos grandiosos aos americanos. Os pilotos então comentam que o prêmio pelo ataque é se tornar um deus, então Hannah fica em choque, totalmente desacreditado, que os pilotos já consideram a guerra perdida. Hannah Shonen fica na bad o dia todo, e durante a noite fica com Sakurai no hangar. Sakurai então começa a explicar um pouco da sua missão, e se mostra como um soldado nato, mas Hannah, que já conhece a história dele e seus arrependimentos mostrados nos dois últimos episódios, fala sério para o piloto parar de fingir, e ele sabe que tem alguém que ele quer proteger, e afirma que, depois de morto, nada serve de nada. Quando Hannah fala da garota do café, Sakurai fica em super choque. E Sakurai lembra do seu último diálogo com Shiharu, da doce garota dizendo que vai esperar ele o tempo que for. Então a cena quebra totalmente com um ataque inesperado do inimigo, deixando Hannah travado. No meio do ataque, Sakurai insiste que vai achar um local seguro, no chão, para deixar Hannah. O garoto fica super pensativo no avião, e não aceita a ideia do ataque kamikaze dos pilotos, e a promessa de se tornarem deuses, visto que ele mesmo conhece o deus atual, e não acha Hao tão impressionante assim. Mano, Hannah sim precisa muito assistir Shaman King pra saber qual que é a brisa do tio dele, na moral. E começa a cena de batalha aérea. Vemos todos os companheiros de Sakurai seguindo a missão de kamikaze, mas quase nenhum dano real feito aos inimigos, o que retrata um pouco de como foi a realidade da Segunda Guerra Mundial. E vemos que Yosuke é quem está comandando esse ataque, justamente para entender o motivo do Hao ter escolhido Death Zero como espírito guardião de Hannah, visto que ele parece ser um homem completamente normal, só com um pouco mais de habilidade em combate aéreo. Mas as técnicas de Death Zero deixam Hannah bem desconfortável, já que ele ataca diretamente os pilotos, sem explodir os aviões, e fica pior quando ele alveja um inimigo. Sakurai consegue fazer danos contra os porta-aviões, mas quando vai fazer disparo contra Yosuke Kamogawa,
Hana interfere, dizendo que não a matar de Conrada. O piloto fica furioso e vemos ele disparando contra a Hana no próprio avião. Eu novamente fiquei em choque com essa rapidez e determinação do Sakurai, que é algo que eu não vi há muito tempo nos bons animes. E finalmente entendemos o motivo de Hao escolher Sakurai. É porque ele era o único capaz de fazer algo do tipo com Hana, visto que o garoto no mundo real tem o mecanismo de um espírito demoníaco surgir quando ele está perto da morte. Então assim o jovem herói consegue finalmente entender a dor da morte. Dentro do Great Spirito, Hana encontra todo o esquadrão kamikaze e entendem que Sakurai ainda está na luta. Todos ficam discutindo motivos para a determinação do piloto, e eles dizem que ele queria quebrar o ciclo de ser levado pela maré, de ir pela mente dos outros no meio da guerra. Por isso, ele quer eliminar todos, e depois ir de arrasta pra cima para que ninguém mais fique nessa situação. Mas Hana, conhecendo o piloto, conhecendo sua história e vendo o que todos falam que falta para ele mesmo, entende finalmente que Sakurai definitivamente luta por amor, para poder voltar para sua amada da cafeteria. Hana se lembra de Ryu, Amidamaru e até de seu pai Yo dizendo que lhe falta algo, e finalmente ele entende que a verdadeira força é o amor. E é isso, galera, finalzinho de mais um review. O último episódio dessa temporada, eu gostei bastante de como o Hana se desenvolveu e como ele aprendeu ali sobre o ponto do amor, como ele viu outras perspectivas e como ele parece ter deixado um pouco de ser um moleque pistola, ainda com aquela personalidade dele bem enérgica e chutando tudo, né? Agora é esperar pro anúncio da segunda temporada de Shaman Flowers e ver como vai ser se desenvolver aí. No mais, galera, espero que vocês tenham gostado dessa série de reviews. Se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo. Vamos junto aí pro próximo review e vamos juntos dar todo o nosso amor!